que você tem um segredo, alguma informação muito importante, uma senha, um número de cartão, ou qualquer mensagem que por um motivo ou outro você não quer que ninguém consiga ver além da pessoa para quem você quer realmente mandar. Para garantir essa segurança, você poderia, por exemplo, se encontrar pessoalmente com o destinatário, entregar essa informação e assim ter certeza de que a mensagem alcançou o destino e ninguém ouviu vocês conversando. Mas o que acontece quando isso não é possível? Quando eu preciso mandar algo para alguém que está muito longe, até mesmo do outro lado do mundo, o que eu faço para garantir que ninguém vai conseguir interceptar essa mensagem no meio do caminho? Eu já adianto que você, na prática, não precisa fazer quase nada. Mas só porque a maioria das plataformas digitais que nós utilizamos para comunicação atualmente, como o WhatsApp, aplicativos de banco e os principais sites da internet, já se preocuparam em montar um sistema que garante essa segurança para todas as informações que eles carregam de um lado para o outro. Mas se você ficou curioso para saber como esses sistemas funcionam, a palavra-chave é criptografia, mais especificamente a criptografia moderna. A criptografia consiste em toda forma de esconder uma informação de qualquer ouvinte além daquele que realmente deve recebê-la. E isso já era uma necessidade há milênios atrás. A cifra de César, por exemplo, é bem conhecida, uma vez que foi usada pelo imperador romano para se comunicar com seus generais. Ela é bem simples, basta escolher um número n e avançar n casas no alfabeto para cada letra da mensagem. E para o destinatário decifrar, é só voltar a mesma quantidade de casas no alfabeto. Vamos pegar esse texto, por exemplo, e avançar 3 casas no alfabeto. Então O vira R, L vira O e assim por diante. Alguém que lê isso aqui não vai entender nada do que eu estou falando, mas se eu disser para você que o número é 3, é só fazer o inverso e chegar na frase original. Mas é justamente essa simplicidade que faz com que ela e a maioria das cifras inventadas antes dos computadores modernos sejam consideradas fracas hoje em dia. Ainda no caso da cifra de César, por exemplo, para um computador é muito fácil e rápido só testar todos os deslocamentos de 1 até 26 até encontrar uma mensagem legível. Aliás, essa estratégia para quebrar uma criptografia é chamada de força bruta. E como eu expliquei, é basicamente ficar testando todas as possibilidades de uma cifra até encontrar o texto original. E para evitar que mesmo os mais poderosos computadores consigam fazer força bruta nos nossos dados, surgiram várias estratégias que a gente chama de criptografia moderna. Eu já vou mencionar algumas delas, mas antes eu preciso falar de outro conceito. A criptografia pode ser dividida em 2 classificações, a criptografia simétrica e a criptografia assimétrica. A diferença entre elas está na maneira como são definidas e utilizadas as chaves. Pera, mas o que é uma chave? Se uma mensagem foi escondida com criptografia, a chave é justamente aquilo que eu preciso para decodificar ela e poder ler o que está escrito. É que nem um cadeado, alguém trancou e eu preciso da chave para abrir. No caso dos computadores, como neles a gente pode representar tudo como um número binário, a chave na prática acaba sendo um número ou uma sequência de números bem grande. Lembrando que todo texto também pode ser convertido para números por algum sistema como a tabela ASCII, por exemplo. Então mesmo que a minha chave seja uma palavra, ela ainda vira um número no final das contas. Agora que você sabe o que é uma chave, fica mais fácil de entender. A criptografia simétrica, assim como no exemplo do cadeado, usa a mesma chave para esconder e para revelar a mensagem. E aqui vão 3 exemplos de criptografia simétrica. O primeiro é o one-time pad. Para eu explicar como ele funciona, vamos pegar nossa mensagem e a nossa chave e ver a representação binária deles. Agora vamos interpretar cada bit da chave como um comando para trocar o bit da mensagem. Parece meio confuso, mas olha, se o bit da chave for 1, eu troco o bit da mensagem, e se ele for 0, eu mantenho do jeito que está. Agora, a gente sobrepõe as duas para corresponder todos os bits e muda aqueles que precisam ser mudados. E voilá, você tem o ciphertext. O nome da operação que a gente acabou de fazer é SHOR, ou também OU exclusivo, e esse é um jeito de interpretar ela na criptografia. Para descriptografar, é só pegar a mesma chave e fazer a mesma operação. Os bits que foram trocados vão ser invertidos de novo e vão voltar para o seu estado original. E esse método é muito seguro, porque se você não souber a chave, é simplesmente impossível saber quais bits foram trocados ou não. Mas, como a vida não é um morango, o problema do one-time pad é que a chave precisa ter pelo menos o mesmo tamanho da mensagem. Além disso, não é seguro usar a mesma chave mais de uma vez, por isso one time, que quer dizer uma vez. Porque a partir de várias mensagens que usaram a mesma chave, é sim possível desconstruir esse processo e descobrir quais bits foram trocados. Resumindo, é inviável ficar usando uma chave nova e gigantesca toda vez que for mandar algo. Por isso, esse método não é muito usado na prática. Mas para tentar contornar esses problemas, surgiu a cifra de fluxo. Essa cifra funciona do mesmo jeito que o one-time pad,
Mas em vez de guardar uma chave gigante, ela usa antes um PRG, que é um algoritmo que serve para gerar números pseudo-aleatórios a partir de uma semente. A semente, nesse caso, é só um número bem menor. O resultado é pseudo-aleatório porque é quase impossível prever o que uma semente vai gerar, mas a mesma semente sempre vai gerar o mesmo resultado. Depois disso, é só fazer o processo anterior com o que a gente acabou de gerar. Então agora, em vez de guardar uma chave grande, a gente só precisa guardar uma chave menor e usar ela como semente, e expandir ela pelo PRG, o que economiza bastante espaço. Outro tipo de criptografia simétrica é a cifra de bloco. Aqui, antes de tudo, a mensagem é dividida em vários blocos de tamanho fixo. Em cada um deles também acontece uma expansão e divisão da chave, e a partir daí, o bloco da mensagem passa por várias funções para interagir com cada pedaço da chave. É bem difícil detalhar a cifra de bloco no geral, porque existem vários algoritmos que usam tamanhos e funções diferentes, mas um algoritmo que vale destacar é o AES. Nele, cada bloco da mensagem tem 128 bits. O tamanho da chave pode ser qualquer um desses três aqui, e são aplicadas 10 funções sucessivas em cada bloco. Essas funções seguem esse padrão aqui, uma rede de substituição-permutação. E como vocês podem ver, a grosso modo consiste em embaralhar os bits de um jeito específico e depois fazer um XOR com cada pedaço da chave, isso várias e várias vezes. Então tá tudo perfeito, a gente tem uma chave pequena e várias opções leves e difíceis de serem quebradas. Só que ainda tem um problema. Para a gente ter uma chave em primeiro lugar, eu também preciso te mandar essa chave. E como eu vou fazer isso de uma forma segura se a gente ainda não combinou uma chave? É aí que entra a criptografia assimétrica. Neste tipo de criptografia, existem duas chaves diferentes, a chave pública e a chave privada. A chave pública, como o próprio nome diz, não é para ser nenhum segredo, qualquer um pode ver ela. Além disso, ela é usada somente para criptografar os dados. A chave privada, no entanto, serve para decodificar a mensagem e por isso deve ser muito bem guardada. Vamos criar um exemplo. A Alice quer mandar uma mensagem para o Bob, mas no meio do caminho tem alguém querendo ler essa mensagem. Na criptografia simétrica, supondo que os dois já tenham combinado uma chave antes, bastaria a Alice usar a chave para criptografar a mensagem, mandar para o Bob e ele usaria a mesma chave para decodificar. Mas como eu acabei de falar, se eles ainda não combinaram uma chave e precisam mandar ela por esse canal inseguro, não tem nenhum jeito de esconder ela do nosso espião. Por isso, na criptografia assimétrica, o esquema é diferente. Aqui, o Bob vai criar um par de chaves, uma chave pública e uma privada, e depois vai mandar somente a chave pública para Alice. Ela então vai usar essa chave para criptografar a mensagem que ela quer mandar e enviar para o Bob, que vai usar a chave privada que ele mesmo criou para decodificar a mensagem. E nesse caso, não importa que a chave pública caia nas mãos do espião, porque ela não consegue revelar a mensagem, só esconder. Um exemplo de criptografia assimétrica é o RSA. Não vale muito a pena explicar todo o seu funcionamento, porque isso ia exigir conceitos mais avançados que fogem do escopo do vídeo. Mas o importante é saber que ele explora duas aplicações matemáticas, a multiplicação de números primos e a aritmética modular. O primeiro é usado porque multiplicar dois primos bem grandes é fácil, mas fazer o caminho inverso, ou seja, descobrir quais dois primos foram multiplicados a partir do número final, é tão difícil que até hoje a única forma conhecida é ficar tentando várias combinações, o que para números com centenas de dígitos pode levar mais tempo do que a idade do universo. A aritmética modular é um termo que assusta, mas é essencialmente trabalhar com o resto da divisão entre dois números, o que também pode ser bem difícil de reverter. Claro que tem bem mais complexidade envolvida, mas o RSA basicamente mistura esses dois fatos com a criptografia assimétrica para criar um algoritmo muito difícil de ser quebrado. Mas não tem por que parar por aí. A gente também pode misturar as duas aproximações. Você provavelmente já viu aquele HTTPS que aparece antes do link quase sempre que você entra num site. Isso é um protocolo de segurança na internet. Quando você entra no site, o seu computador e o servidor usam criptografia assimétrica, como o RSA, para trocar uma outra chave secreta. Depois disso, eles continuam a conversa com criptografia simétrica, como o AES, usando essa chave. Fazer isso, além de parecer super legal, é mais eficiente porque se comunicar pelo AES acaba sendo bem mais rápido que usar RSA o tempo todo. É claro que, apesar de tudo, nenhum sistema de segurança é totalmente perfeito. A falha humana pode gerar problemas graves como vazamento de chaves e senhas. Até mesmo usar uma senha pequena ou comum demais é perigoso.
porque não é difícil para um atacante deduzir que um mesmo texto criptografado que está aparecendo várias vezes deve ser usado com frequência. Além disso, se um algoritmo não for bem implementado, ele pode continuar dando brechas. E ainda por cima existem vírus que podem invadir sua máquina e roubar os dados. Por isso, é sempre bom manter boas práticas de proteção e não ficar clicando em todo link que você vê pela frente. E tem um último detalhe. Lembra que eu mencionei que um grande apoio da criptografia é a dificuldade em encontrar os fatores primos de um número muito grande? Então, a computação quântica, que vem sendo desenvolvida cada vez mais, quando for implementada, provavelmente vai conseguir fazer isso em questão de segundos. Mas para tentar prevenir isso, já existem estudos sobre criptografia pós-quântica. Mas isso aí é assunto para outro vídeo.